Olá meus queridos e muito bom dia, muito boa tarde ou boa noite e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, que é aqui uma segunda aula, uma segunda videoaula, continuação aqui do nosso Photoshop. Bem, no vídeo anterior nós falámos aqui um pouco de noções do interface do Photoshop e no vídeo de hoje eu queria trabalhar aqui um pouco com ficheiros RAW. O RAW é um tipo de formato que guarda toda a informação capturada pelo sensor de uma câmera sem compressão ou processamento agressivo. Isso, para quem trabalha com edição de fotografia, dá muito mais margem para corrigir exposições, balanço de branco, ruído e até mesmo detalhe. Okay? Eu tenho aqui um site que tem ficheiros RAW, então eu vou começar por vos mostrar este site. Não é publicidade nem nada do género, porque, enfim, mas vocês têm aqui várias imagens RAW, é só vocês selecionarem uma imagem especificamente, por exemplo aqui esta, que eu acho interessante, e fazer download da mesma. Ok, ele vai automaticamente baixar-vos a imagem com o ficheiro RAW, com o formato RAW, ok, estão a ver, .arw. E agora como é que nós importamos isso para dentro do próprio Photoshop? Então, para abrir um ficheiro RAW é muito simples, nós vamos a File, ok, Open, e escolho onde eu tenho o ficheiro. Venho aqui, por exemplo, o ficheiro à partida ficou aqui, está aqui, abrir. O que acontece? Quando eu abro aqui o ficheiro, às vezes pode acontecer dele pedir que vocês escolham o tipo de extensão com a qual vão trabalhar. Já agora este ficheiro, como está com ARW, isto é um formato específico da Sony, mas vocês têm outro tipo de formato, Canon, que é o CR3, a Nikon é NFS, enfim, há vários tipos de formato. Assim que vocês abrem o formato RAW, ele abre-vos aquilo que é chamado de câmara RAW. Antes de vocês entrarem diretamente dentro do Photoshop com o ficheiro RAW, o RAW passa obrigatoriamente pelo Adobe Camera Raw, que também é conhecido como ACR. Isto é basicamente um editor paramétrico, tal como por exemplo o Lightroom, e é aqui que nós fazemos a edição global da fotografia. Então, explicando aqui um pouco do interface do Camera Raw, vamos olhar aqui rapidamente para isto. Ao centro, portanto, vocês vão ver sempre a vossa imagem. Aqui à direita vocês vão ter alguns sliders de ajustes de cores, tal como aqueles que nós falámos no vídeo anterior, o Exposure, contrastes, highlights, shadows. Depois, em algumas versões, principalmente as mais recentes, vocês podem encontrar também aqui presets. Normalmente eles vêm aqui do lado esquerdo e não sei porque é que não estão a aparecer, provavelmente porque eu devo ter fechado isto em algum momento, ou então está aqui para baixo, eu também não me recordo exatamente, mas provavelmente eu tenho isto para aqui fechado, enfim. Não é isto que eu quero, ok? Deixa-me ver, se calhar passei-os aqui para este lado. Eu sei que eles estão alguns para aqui os presets, mas isto depois são outras ferramentas que vocês podem usar para editar as vossas fotografias aqui dentro do Lightroom, do Camera Raw. Mas realmente vão estar aqui a aparecer os presets e provavelmente fui eu que fechei isto em algum momento. Mas também isso agora para aqui também não é muito relevante, ok? Depois, em baixo, vocês vão ter aqui basicamente aquilo que chamamos dos casos vocês tenham selecionado mais fotos, vocês vão ter o Film Trip, que é basicamente, se tiverem muitas fotos, ele vai colocar todas as fotos aqui para vocês editarem. No canto superior aqui à direita, vocês têm mais uma vez o vosso histograma. Já sabem que aqui o histograma, ele basicamente permite que vocês tenham uma percepção de mais à esquerda sombras, mais à direita os highlights. Ao centro normalmente vocês vão ter os meio tons, ok? Por exemplo, se eu chegar aqui e começar a arrastar o histograma, vocês conseguem ver o before e o after aqui. Até podem, por exemplo, como eu estava a carregar aqui, vocês podem vir aqui, por exemplo, e alterar aqui o formato de visualização. Estão a ver, ó, por exemplo, eu quero que seja assim. E carregando aqui, vocês deixarem aqui o rato em cima, dependendo da versão, ele diz ali o que é que faz. E eu posso ver aqui o before e after de outra maneira. Estão a ver, isto era como estava a câmera original e agora é como está a fotografia original, e agora é como fica com eu mexer aqui, a arrastar aqui o histograma. Se eu arrastar demasiado para a direita, vocês veem que ela vai queimar os highlights. Se eu arrastar demasiado para a esquerda, vocês veem que eu vou perder informação em sombras, ok? Então, ou seja, como nós vimos no vídeo anterior, quando trabalhamos a exposição, o RAW aqui permite que vocês consigam recuperar a informação desde que não tenham clicado especificamente em nada, ou seja, vezes que vocês não façam dano ou alguma coisa do género, vocês vão conseguir sempre depois recuperar a informação, voltar atrás e por aí fora, ok? Agora, mais para além, o que é que vocês conseguem encontrar aqui para além disto? Por exemplo, vocês carregarem a imagem conseguem fazer zoom
aqui, por exemplo, no Light, ou, por exemplo, vamos andar aqui para outro painel, porque também estamos sempre a falar do Light, parece que não temos aqui nada, por exemplo, vir aqui ao Color, vocês têm aqui a parte do White Balance, que permite que vocês trabalhem melhor os balances de brancos, ou seja, corrige aqui dominantes de cor provocadas pela temperatura da luz, e por aí fora, e vocês conseguem brincar com isto da melhor forma possível, ok? No RAW, isto é literalmente totalmente reversível, porque o sensor, como grava a informação neutra, eu consigo alterar e depois então a partir daqui consigo adaptar ao formato e à estrutura que eu quiser, ao tipo de imagem que eu quiser. Por exemplo, se eu colocar aqui assim, só a temperatura, vocês vão ver que de repente a imagem parece um pouco mais viva. Se eu começar a brincar aqui na tinta, por exemplo, no Vibrance, vocês começam a ver que a imagem parece que não está com os tons tão cinzentos e apagado como está aqui deste lado, ok? Saturação, a mesma coisa. Estão a ver? Começa a dar aqui aos poucos mais vida, o lago está mais verde e por aí fora. Okay? Portanto, se eu puxar todas estas coisas para a direita, ele vai ficar sempre uma imagem muito mais quente. Se eu puxar tudo para a esquerda, vão ficar sempre imagens muito mais frias. O que é importante sempre é que vocês consigam corrigir a exposição geral da imagem. Vocês podem, por exemplo, vir aqui também e alterar aqui o exposure, ok? Porque às vezes, quando nós estamos a trabalhar com a imagem, a exposição também está muito alta ou muito baixa, e eu posso corrigir isto de uma forma generalizada, sem necessitar de corrigir isto a nível das cores, por exemplo, ou a nível do contraste. Também posso trabalhar aqui, estão a ver, para ver as sombras aqui um pouco mais carregadas, ou, por exemplo, para colocar aqui as luzes um pouco mais baixas ou mais altas, vai depender. Reparem que de repente aqui o céu eu começo a ficar um pouco mais queimado, ou seja, quer dizer que eu rebentei, estou a começar a rebentar com os brancos, e é preciso ter cuidado. Portanto, vocês veem aqui em cima no Instagram que isto está muito elevado, então talvez eu precise baixar, por exemplo, ok? É uma questão de nós irmos trabalhando a nossa imagem de forma que ela não fique rebentada, e isso normalmente acontece nos highlights e nos shadows. O highlight controla, por exemplo, o céu, reflexo, luzes fortes, e os shadows normalmente é para abrir mais as sombras ou fechá-las. Portanto, se vocês querem recuperar os highlights, vocês conseguem resgatar texturas que às vezes nas áreas mais claras vocês não conseguem ver. Depois, aqui os white e os blacks, estes definem os pontos extremos de branco e preto da imagem, atuando aqui no clipping, ok? Na lógica de vocês trabalharem aqui com a anulação ou a inserção de mais brancos e de mais pretos, ok? Depois ainda vocês têm aqui, mais dentro aqui, vocês têm também as texturas. Se eu andar aqui para baixo, vocês vão conseguir encontrar aqui as texturas aqui para baixo. Por exemplo, estão a ver, ó, vou maximizar aqui isto. Vocês têm aqui texturas, por exemplo, de efeitos. Aqui as texturas são microcontrastes e definições de meio tom. Eu posso simplesmente trabalhar aqui um pouco mais a fotografia, estão a ver? Na claridade também é para trabalhar os mid-tone contrast, que é um pouco mais agressivo, estão a ver? Ok? Depois também tem aqui o dehaze, que é para remover um nevoeiro atmosférico, que às vezes pode existir. Reparem que aqui parece que tem aqui um ligeiro nevoeiro, e eu, ao trabalhar aqui o dehaze, eu consigo remover esse nevoeiro, deixando a imagem mais limpa. Ou seja, se vocês repararem aqui à vossa esquerda, parece que ela tem tipo assim um pano fino por cima da lente, e agora aqui já não tem. Parece que eu limpei isto, ok? Depois, aqui ainda tem as curvas, tal como temos no Photoshop, que vos permite aqui trabalhar as próprias cores um pouco melhor, mas isto são sempre retoques. Ou seja, vão sendo refinamentos que vocês vão dando para, e não é uma coisa que vocês exageram muito, é uma coisa que vocês vão trabalhando ali, pequenos retoques para fazer com que as coisas cheguem ao resultado que vocês querem, para que a imagem fique o mais clean possível. Tem ainda aqui lentes blur, quando querem dar aqui efeitos de blur na lente, e que eu posso aplicar e depois posso selecionar o que eu quero, mas isso aqui já vai entrar dentro da área também da inteligência artificial. Mas eu também agora não quero isto para aqui, porque acho que depois nós acabamos por perder aqui um pouco o controle quando isto é aplicado. Ok? Vou desativar. Pronto, o que mais? Detail, quando eu quero adicionar mais detalhes. Ok? E Calibration, também aqui para me permitir trabalhar melhor a tinta, o hue e a saturation. Ok? E basicamente aqui vocês conseguem, por exemplo, até mesmo do detail, trabalhar melhor, por exemplo, quando a fotografia está um bocadinho borrada. Vocês conseguem aumentar o detalhe de forma paramétrica, sem inventar textura falsa. Por exemplo, aqui o denoise permite-vos remover ruído, por exemplo. O manual Noise Reduction
ele vai controlar o ruído de iluminação e da cor, enfim, depois vocês têm aqui várias outras funcionalidades que também acabam por ser bastante úteis. Para além disso, vocês têm aqui uma coisa que é ouro nestas fotografias, que é a parte do... Oi, eu acho que eu fechei. Deixem-me lá ver aqui onde é que ela anda. Desculpem, é a parte aqui do masking, que se não me engano é isto aqui. É isto? É isto mesmo. Vocês têm aqui a parte do masking, que permite que vocês possam criar uma pequena máscara, ok? E ajustar de forma local apenas uma configuração nesta zona específica. Por exemplo, eu posso aqui vir ao subject e ele vai-me selecionar aqui, eu vou ter de dizer onde é que está o subject para ele me selecionar. Reparem que ele agora selecionou que o subject para ele é aqui este templozinho, ok? E eu posso agora a partir daqui fazer ajustes finos a cada, neste caso só ao sujeito. Por exemplo, quando eu tenho uma pessoa na fotografia, posso, por exemplo, clarear um pouco mais o rosto. Estão a ver, de repente eu posso trabalhar aqui um pouco especificamente mais a cor, porque ele faz meio que uma máscara específica. Estão a ver? O conteúdo está a começar a ficar um bocado lento, ok? E isto permite que vocês possam retocar zonas específicas da vossa imagem. Depois disto estar tudo feito, quando vocês estão satisfeitos com o tratamento global, vocês então enviam para o Photoshop, ok? Vocês podem fazer simplesmente Done, ou podem vir aqui a Open, que é o que eu aconselho, e fazer Open apenas, e ele vai abrir como se fosse um pixel, ou Open as Object, que ele vai manter o RAW sempre editável, para vocês poderem, caso necessitem, voltar atrás e fazer pequenos ajustes, ok? Portanto, eu aconselho sempre a abrirem como Smart Object para permitir vocês voltarem atrás aqui ao Camera Raw a qualquer momento. Então é só fazer Open as Object. E cá está a nossa imagem como um objeto exportada para dentro do nosso Photoshop, ok? Depois, desculpa, é importada para dentro do Photoshop. Depois no fim, eu posso vir aqui a File, Export e posso escolher como é que eu quero exportar, Export As, e vou então escolher se eu quero, por exemplo, exportar como um PNG, como um JPEG, enfim, vai depender sempre. O ideal sempre é, no caso destas imagens, por exemplo, para ficar mais leve, porque elas são naturalmente pesadas, JPEG com uma cor de RGB Web, ou seja, eu vir aqui, por exemplo, em vez de pôr PNG, pôr JPEG. O padrão da cor, por exemplo, ser o tal RGB, mas à partida que ele já está aqui, converter para sRGB. A qualidade vocês podem sempre deixar aqui onde está, porque é entre os 80 e os 100, mas também podem aumentar até ao máximo, que é para ela preservar a máxima qualidade. E tentarmos, por exemplo, aqui também não tem muito mais que eu possa mexer nesta versão. Antigamente tinha outras opções, mas que elas já são pré-definidas antes, ok? Então, o que é que eu sugeriria aqui, por exemplo, num exercício aqui final para vocês poderem praticar isto tudo, é literalmente vocês pegarem uma fotografia lá do próprio site, abrir o fecheiro RAW, corrigir, por exemplo, os white and black colas, neste caso aqui, ajustar a exposição, recuperar os highlights e os próprios shadows, aplicar uma pequena correção de lente, nitidez, redução de ruído, ou seja, fazer ali um pouco de etapas para retocar a imagem, até porque aquelas imagens daquele site que vou deixar aqui na descrição deste vídeo, elas estão completamente cruas e vocês podem fazer qualquer tipo de ajuste que vocês queiram. Ok, meus queridos? Muito obrigado mais uma vez por terem estado aí deste lado estes minutinhos comigo. Espero que tenham gostado deste tipo de vídeo. Já sabem, não se esqueçam de deixar o gosto e de compartilhar com quem vocês acham que realmente pode gostar deste tipo de conteúdo, meus queridos. Muito obrigado mais uma vez e até à próxima. Um beijo e um queijo. Tchau, malta!